A paz do Senhor a todos vocês, eu sou o pastor Sandro Costa e hoje nós vamos estudar aqui acerca da identidade do anticristo. Bom, primeiro que não sabemos quem é ele. Se eu falar identidade, vai dar a impressão que nós vamos identificar claramente quem é ele, mas nós temos aqui algumas pistas que a Escritura nos dá, revelação, para que nós venhamos saber como será o seu caráter, o seu perfil de governo, quando é que ele vai aparecer. Vamos ao estudo. Olha, Daniel, capítulo de número 7. Por que eu vou ler Daniel? Primeiro porque Daniel é considerado pelos estudiosos de escatologia como o Apocalipse do Antigo Testamento. Tá? Porque ele tem muita revelação acerca do final dos tempos. Então Daniel 7:7 fala do quarto reino. O quarto reino vai ser um reino terrível na Terra. Tá? E esse quarto reino nós acreditamos ser o Império Romano, que depois vai voltar a todo vapor na época do Anticristo. Olha só, o versículo 7 do capítulo 7 fala assim: Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu não vou estar fazendo muito comentário acerca do reino agora, desses detalhes que tem nos versículos anteriores ao versículo que eu estou lendo aqui, porque o propósito aqui é falar agora, nesse momento, sobre o anticristo. Tá? Então, veja bem, aqui diz que ele surge deste reino. Ponta na Bíblia representa poder, chifre representa poder. Então, dentre esses reis, esses 10 reis, tá? 10 homens de poder, vai surgir o anticristo, e ele vai abater 3 desse poder que tem, tá? Ele vai abater 3, talvez, de reis ou presidentes, que provavelmente não vai estar de acordo com o seu governo, com o seu plano de governo. Então ele vai abater 3 e vai ser levantado. E diz que ele falava grandiosamente. Então ele vai ser muito bom em palavras. Você vê que esse chifre pequeno, aqui no capítulo 7, no versículo 8, fala que tinha olhos, no final do versículo 8. Ele tinha olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Está muito claro que é uma pessoa. Tá? Também ele será entendido em adivinhações. Capítulo 8. Tá? Eu estou seguindo o meu esbocinho que eu fiz aqui. Então, capítulo 8, versículo de número 23. Olha só que interessante. No fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Então, ele vai ter as suas forças ocultas, que vai ajudá-lo no seu governo. Tá? Ele vai ter esse ocultismo, essa força oculta que vai estar ajudando ele em adivinhações, que vai ajudá-lo nas guerras, em muitas conspirações que tiver, todo tipo de conspiração que tiver contra o governo dele. Ele vai falar coisas antecipadamente e vai acontecer isso. Isso vai ajudá-lo muito a ter aliados, pessoas que vão segui-los, que vão admirá-lo. Tá? Também nós temos aqui que ele vai ter alguma ligação com o Império Romano. Tá? Daniel capítulo 9, versículo de número 27. Olha só que interessante. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Depois a gente vai ver. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas, na verdade é o versículo 26, desculpa.
Daniel 9, versículo 26, diz assim: depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir. Repare, o povo do príncipe que há de vir, tá? Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Ou seja, o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade, né, o santuário. Quem foi que fez isso? General Tito, com o seu exército romano, incendiaram Jerusalém, destruíram o templo, tá? E incendiaram tudo. Jesus tinha profetizado que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. Toda a decoração de ouro, aquilo que era precioso do templo, escorreu com o calor do fogo entre as junturas dos tijolos. E para fazer a recuperação desse material de valor, foi quebrado tijolinho por tijolinho, cumprindo-se então a profecia de Jesus, tá? Agora, repare, o povo que veio era romano. General Tito era romano. E esse povo diz que era o povo do príncipe que há de vir. Se o povo é romano, obviamente que o seu príncipe também é romano, ou terá alguma ligação muito forte com Roma, ou de repente ele se tornou um cidadão romano, mas ele deve ser romano, ok? Então, ele vai se levantar contra Deus e todo tipo de religião, todo tipo de adoração que não seja de acordo a uma religião específica que ele vai ter, que é própria dele. Daniel capítulo 11, versículo 36. Olha que interessante. Daniel 11, 36 diz assim, vou ler do versículo 36 ao 37. Esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre o seu Deus. Vou ler o 36 de novo. Esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Está aqui. E contra o Deus dos deuses, quem que é o Deus da Bíblia? O Deus de Israel, tá? Contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então eu sei que ele vai ter uma religião dele, própria dele, e vai se levantar contra todo tipo de religião. Então não é porque alguém vai estar sendo perseguido que essa pessoa é uma pessoa cristã, verdadeira, uma pessoa convertida ao Deus verdadeiro. Simplesmente pelo fato dessa pessoa ter uma religião que não é a religião do anticristo, ele vai perseguir essa pessoa, tá? Então todo tipo de Deus que houver, que nós sabemos que Deus só tem um, é o Deus da Bíblia, tá? Mas há aqueles que outros chamam de deuses, que são ídolos, vai ser perseguido também, tá? Ele também não vai ter respeito pelo amor de mulheres. Baseando-se no versículo 37, muita gente acredita que talvez ele seja de fato um homossexual. De alguma forma, não sabemos, tá? Mas dá a entender que sim. Versículo 37 diz: não terá respeito aos deuses de seus pais, continuando sobre a religião, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então o amor das mulheres, ele não vai ter respeito a isso. Qual é o amor das mulheres? O amor das mulheres, aqui com certeza está sendo falado sobre o casamento que foi estabelecido por Deus, né? O casamento de homem e mulher, conforme diz as Escrituras. Então, nós já vimos esse grande levante, esse negócio de ideologia de gênero, como nós vimos aí acontecendo em vários países, atacando as nossas crianças, os nossos valores, tirando a autoridade dos pais, tudo isso acontecendo. Nós vemos aí que os homens estão sendo afeminados. Nós vemos aí vídeos que se encontram facilmente na internet falando sobre isso,
que os homens estão ficando mais afeminados, estão ficando com um rostinho muito parecido de mulher. Alguns até desconfiam que não são homens mesmo, mas são mulheres que se transformaram em uma aparência masculina. Porque quanto mais o homem perde essa característica máscula dele, menos atrativo ele fica para a mulher. Porque a mulher, ela se interessa, tem desejo pelo oposto do que ela é. Mas quando ela olha para um homem, ela vê um homem com um rosto afeminado, com roupas afeminadas, então esse desejo que ela sente pelo homem começa a cair. Isso vai fortalecendo ao desejo do homossexualismo, da lesbianidade e tudo mais, tá? Então nós sabemos que isso está sendo muito enfatizado nesse tempo e trabalhado pelo lado da esquerda. O versículo 38 vai falar aqui sobre o Deus que ele vai ter. E que ele vai receber o auxílio dessas forças ocultas, que vai ser a sua própria religião. Que por fim ele vai impor isso sobre as pessoas. Versículo 38 diz assim, estou aqui ainda no capítulo 11 de Daniel, tá? Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Tá? Olha o versículo 39, já vou ler. Haver-se-á com os castelos fortes, com auxílio do Deus estranho, aos que o reconheceram, multiplicará a honra e fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Ou seja, ele vai ter um auxílio de um Deus estranho. Esse auxílio desse Deus que ele serve, que vai lhe dar um certo poder para poder vencer as suas guerras e impor os seus intentos. Tudo isso é o que nós temos sobre a pessoa do anticristo. Tem mais, tá? Ele vai vir quando? Quando que ele vai chegar? Bom, as pessoas hoje falam, o anticristo já está na terra. Eu vejo muita gente falando isso. Apontando pessoas como se fosse o anticristo. 2 Tessalonicenses, versículo 2, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, na verdade, quer por epístola, como se ele tivesse enviado cartas, tá? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, que é aquilo que eu falei, tá? De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui você já vê que ele vem no final dos tempos. Tá? Ele vem no final dos tempos. É lá que ele vai vir. Então, quando é que ele vai aparecer? Quando já estiver no final. No versículo de número 6, fala por que ele ainda não vem. Agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o ínico, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais de prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui, o que é que você vê? Você vê que existe um poder que está impedindo a sua manifestação. O espírito do anticristo tem operado desde a época do apóstolo João. Já acontecia. Tá? Então, o que é que impede o surgimento final do anticristo?
do seu intento, do seu tempo, aqui diz que há um que o detém. Embora se divida as opiniões, todos acreditam que é o poder de Deus. Seja o poder de Deus através da igreja, pelo ministério do poder do Espírito Santo, seja o poder da igreja, da palavra de Deus, Deus impedindo de alguma outra maneira, apenas pela sua própria palavra, de ordem, de tempo determinado, de tudo quanto é forma se pode colocar, mas o certo eu digo a você, que ainda não se manifestou, ele ainda não apareceu, porque não é tempo dele aparecer, porque Deus tem impedido, tá? Também, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 3, fala que primeiro tem que vir a apostasia. Apostasia também significa retirada. Ou seja, a igreja também vai estar praticamente quase que morta espiritualmente, né? A igreja vai estar totalmente fria, vai estar oca. Hoje nós já temos encontrado esse tipo de coisa acontecendo em várias nações, em vários países. Não é mais a mesma igreja de quando começou ali naquele país. Você vê aí uma igreja muito fria, uma igreja que se mantém com atrativos do mundo, com coisas que o homem coloca, pegando do mundo, inventando e colocando dentro da igreja para segurar membros. Uma igreja que já está totalmente aliançada com a política, uma igreja que já não prega mais a verdade, que já não prega mais sobre arrependimento, não fala sobre o pecado, não fala sobre a salvação, não prega sobre o perdão, sobre a santidade, mas ela está mais sobrevivendo debaixo de eventos, se tornou um salão de festa, sala de diversão, tá? É assim que tem se mantido a igreja dos tempos atuais, e ela está se tornando cada vez mais fraca. Também tem aqui, como diz, provavelmente ele vai ser um romano, tá? Como nós já lemos ali, provavelmente ele será romano. Agora, eu tenho também aqui eu tenho também aqui mais uma revelação que certamente ele vai ser uma pessoa política, ele vai estar envolvido com o meio da política. Por que eu digo isso? Porque lá em Daniel 7, 24, veja como nos mostra que provavelmente ele vai ser um político. Daniel 7, 24. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantará 10 reis, e depois dele se levantará outro rei, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então eu sei que provavelmente, ou seja, mais certamente, assim melhor dizendo, ele será um político. É o que eu vejo aqui, tá? Uma pessoa política, envolvida com o meio político. Eu tenho aqui também o versículo 25 que diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então eu sei que ele vai mexer com o tempo, com um calendário, conforme você mesmo viu aqui. É claro que outros homens de poder também mexeram com o calendário, tá? Tem uma denominação que defende muito isso, para defender a questão do sábado, por exemplo, mas eu sei que depois do calendário juliano, veio o calendário gregoriano, né, que é esse calendário que nós estamos atualmente vivendo. Então, os homens de poder mexeram com o calendário, e ele não vai ser diferente, ele também vai mexer com o calendário, tá? Isso. Também eu tenho aqui o capítulo 17 de Apocalipse, vamos lá. Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 12. Olha lá que interessante, como mostra um poder dentro da política. Os 10 chifres que vi são 10 reis, que ainda não receberam o seu reino, receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, isso vai ser tudo alianças políticas. Vai ser debaixo de poder político. E ele certamente será um político, tá? Daniel capítulo de número 11, e eu já vou voltar para o Apocalipse já. Eu vou ler Daniel 11. Daniel 11, versículo 36, eu li para vocês,
tá? Sobre que ele vai ter a sua própria religião, tá? Que ele não vai ter respeito aos deuses de seus pais. Desde do versículo 36 até o versículo 38, fala que ele vai ter o seu próprio Deus. E que ele vai ter força através desse Deus que vai lhe dar força, que a gente sabe que é o próprio Satanás, tá? E seguindo isso, mostrando que ele vai introduzir a idolatria de tudo quanto é forma, eu ainda gostaria de ler na sequência, 2 Tessalonicenses 2,4, fala assim: o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está vendo? Então, vai estar lá a religião dele. O capítulo de número 13 de Apocalipse, a idolatria com certeza estará lá. Olha lá, 13, versículo 15 diz: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, a gente sabe que, olha o versículo 14, ó: engana os que habitam na terra, e com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitassem na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Então eu sei que vai ser uma religião idólatra. Ele vai introduzir a idolatria. Ele vai introduzir a idolatria. A idolatria vai continuar existindo. E ele vai obrigar as pessoas a renunciar todo quanto é tipo de religião que tiver e seguir a sua própria religião. E seguir o seu próprio Deus, que é o diabo, Satanás, tá? Disfarçadamente, é claro. E os que habitam sobre a terra vão estar obedecendo ele. E ele vai ser um blasfemo, tá? Ele vai blasfemar constantemente contra Deus. Lá em Daniel 7:25, por exemplo, olha só que interessante. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Então ele vai ser um blasfemo. Ele vai falar palavras ofensivas contra o nosso Deus verdadeiro, que é o grande eu sou, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó. Ele vai proferir palavras terríveis. Ele vai ofender a Deus com palavras e aparentemente, a princípio, não lhe vai acontecer nada, mas depois ele vai ser destruído, tá? Mas ele vai ser um blasfemo. E nós vemos aqui constantemente isso. Olha só, capítulo 11 agora de Daniel, voltamos para lá, versículo de número 36, de novo. Olha só que interessante. Esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete. Está vendo? Então assim, ele vai se levantar contra o verdadeiro Deus. Olha, por exemplo, Apocalipse 13, versículo 1. Agora volte lá. 13. Não, versículo 4, tá? Diz assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe a continuar por 42 meses. Olha o versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ou seja, vai ser um verdadeiro blasfemo. E isso é claríssimo nas Escrituras, né? Olha que interessante, se você pegar até mesmo o capítulo de número 17 de Apocalipse, de número da grande prostituta, tá? Olha lá, versículo 1, vai. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas.
Olha o versículo de número 3. Levou-me em espírito a um deserto e vi a mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, na verdade, ele vai ser um grande blasfemo contra Deus. Ele vai blasfemar constantemente contra Deus. E isso é uma ofensa ao povo cristão, ao povo que tem com tanto zelo as Escrituras. Nós já vimos um certo ataque contra a Bíblia, contra a palavra de Deus acontecendo nos tempos da atualidade, tá? Muita gente já fez isso. E isso vai acontecer com grande proporção, absurdamente, na época do reinado do Anticristo. Tá? Então, eu tenho aqui também que ele vai ser um arqui-inimigo, ou seja, na verdade, eu nem sei se a palavra certa é usar que ele vai ser inimigo de Deus. Porque Deus não tem assim um opositor, um inimigo. Por que eu falo? Porque quem pode contra Deus? Eu falar assim, aquela pessoa é inimiga de Deus, ela vai ser... Lógico, eu não estou falando de você ofender a palavra de Deus, eu estou falando de um inimigo que tenta atacar Deus, lutar contra Deus para ver se pode derrotar Deus. Ninguém pode derrotar Deus. Então ele é mais inimigo do homem, inimigo da minha vida, inimigo da igreja, inimigo de você. Mas assim, então ele persegue a Deus, é inimigo de Deus também, nesse sentido. E eu vejo aqui que ele vai ser inimigo, né? Vai se opor contra a pessoa de Cristo, tá? Dessa maneira, assim dizendo. Daniel 8, versículo de número 25, fala assim: pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá por causa da tranquilidade, destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Tá vendo? Ou seja, ele vai ser derrotado. Ninguém pode ser inimigo de Jesus, ninguém pode ser inimigo de Deus, porque não há força contra Deus, contra Jesus. Mas, nesse ponto de vista, ele é inimigo de Deus. Tá? Ele é opositor, dessa maneira, contra a igreja, contra os santos de Deus, que são o povo de Deus, a igreja, qualquer pessoa que se converta verdadeiramente a Deus, essa pessoa é aquele a quem Daniel fala, né, que o anticristo vai perseguir os santos do Altíssimo. Essa pessoa que está falando das Escrituras. Tá? Então, eu tenho aqui que ele vai receber todo esse poder, como eu já disse, de um Deus que os pais dele não conhecia. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 4, fala assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Está vendo? E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Quem poderá batalhar contra ela? Mas veja o versículo 4, no início. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Ele vai dar poder à besta. Então, esta besta ela vai estar cheia do poder do diabo para poder atuar, e tudo isso debaixo da permissão de Deus. Por ocasião disso, 2 Tessalonicenses, vai lá, 2,9, diz que vai fazer muitos sinais. Esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e de prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não conheceram, não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, ele vai fazer muitos sinais. E hoje o povo está muito preso aos sinais. Você vê que se a pessoa escutar a palavra de Deus como ela é, uma boa ministração, e não houver uma profecia, um sinal de cura, muita gente já não acredita que Deus está falando. Tá? Conforme lá, Mateus capítulo de número 7, que nós vemos claramente, 7, 22 diante, né? Fala assim, que muitos vão dizer para Jesus naquele dia: Senhor, nós profetizamos em Teu nome, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome profetizamos,
fizemos muitas maravilhas, e Jesus vai falar, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. A palavra não é um dia eu dei dons a vocês, um dia eu conheci vocês, vocês me conheceram. Não, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. E logo depois o Senhor fala, por isso vos digo que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, que é o que as pessoas não querem fazer hoje. Não está escrito lá, Senhor, pregamos o teu evangelho, pregamos a tua volta, pregamos sobre o arrependimento, pregamos sobre a santidade, pregamos sobre a salvação. Não, fala sobre os sinais. Então, quando os sinais vierem, que Deus pode curar, Deus pode profetizar, Deus pode fazer pessoas ressuscitarem, isso faz parte do poder de Deus, mas o povo se apegou a isso, somente a isso, e já se desapegaram à palavra. Então, quando chegar sinais, isso vai comover as pessoas. Eles vão ver algo muito sobrenatural acontecendo ali e vai atraí-los, conforme 2 Tessalonicenses 2, versículo de número 9, tá? Então eu sei que o anticristo, ele vai estar sendo apoiado, confederado por outros povos, por outras nações. Por exemplo, Apocalipse 7, versículo de número 12, eu vou ler, tá? Várias vezes aí. Eu vou ler várias vezes aí a mesma passagem, porque de cada passagem eu tenho 3 revelações e eu quero mostrar uma revelação específica, porque se eu falar de todas elas em 2, 3 versículos de uma vez só, a gente vai perdendo um pouco da linha de raciocínio. Mas olha, veja que ele vai estar confederado a essas nações que vão apoiá-lo, tá? E o seu poder vai ser de fato global, vai abranger quase todo o globo. Apocalipse 17, versículo 9, diz claramente, olha lá, Apocalipse 17, 9 ao 13, aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Roma está entre 7 colinas, viu? Tá? O único lugar do mundo. São também 7 reis. Olha lá. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta, e esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, ela vai estar sendo apoiada por essa força política, por essas nações que vão apoiar. E vai ser um poder tão grande que o capítulo 13 de Apocalipse, versículo 8, espanta-nos, diz assim, e adoraram todos os que habitam sobre a terra. Tá? Esses cujo nome não são escritos no livro da vida do Cordeiro, tá? Que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todos os que habitam sobre a terra, os que não estão com o nome escritos no livro da vida, e são os que adoram a besta. Ou seja, vai ser, na verdade, um poder quase que mundial mesmo, de proporção global, não totalmente, mas vai ser algo muito intenso. Então, você imagina que uma pessoa que não está de acordo a isso, se opor com palavras, como você vê hoje, claramente sendo colocado no Facebook, ou, por exemplo, no YouTube, que isso vai ser muito diferente naquela época. Imagine como será isso, sendo que hoje as pessoas sabem onde você mora, sabem quem é você. Então você vai estar, na verdade, ofendendo todos os que habitam sobre a terra. Você não vai estar falando de uma pessoa ou de outra pessoa, mas você vai estar falando sobre todos que têm o mesmo pensamento. E isso vai ser terrível, uma grande perseguição que vai gerar morte, vai se desencadear em morte, em linchamentos, muita coisa vai acontecer nessa época, tá? Toda essa influência vem por causa dos seus intentos políticos.
das suas ideias políticas, das suas alianças, tá? Que virá todo esse apoio que vai atrair pessoas, da sua fala, né, da sua conduta. Então, eu olho, por exemplo, Daniel 9, 27, eu tenho aqui claramente, né, as alianças lá. Ele fará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele vai fazer aliança. Aqui ele vai propor uma aliança com muitos. Uma aliança de 7 anos, é uma semana de anos. E na metade dos 7 anos ele vai quebrar essa aliança, então vai começar o estreito na terra, tá? Mas essa aliança vai ser uma aliança muito bem aceita por muitas pessoas. O acordo de paz, tá? Que é esse acordo que todos falam. Apocalipse 17, 12, de novo, mais uma vez, ao 13, a gente leu, tá? Que fala dos 10 reis que vão receber autoridade por 1 hora e dão o seu poder à besta. Tudo aliança política, pode ver, aliança de 7 anos, aliança aqui e apoio político, tá? Provavelmente, porque todo tipo de aliança que existe, sempre tem alguém que se opõe. Por isso eu não digo que isso é uma proporção completamente global, mas ela é praticamente global, ela é quase por completa global. Só que ainda haverá oposição contra isso, ele vai ter pessoas que vão se opor, mesmo em meio de tão grande poder que ele terá, tá? Por isso que a gente vê que ele vai abater 3 reis, como a gente já leu, que vão se opor ao seu poder, tá? Um dos reinos sobre o qual ele tem autoridade tinha sido ferido de morte, mas foi curado. A gente vê, por exemplo, em Apocalipse 17, 10, versículo 9. Apocalipse 17, 9, diz assim: aqui há sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Ou seja, Roma, ali onde está a igreja romana, é o único lugar do mundo que está edificado entre 7 colinas. Então, nós sabemos que ali o Império Romano, ele já teve muita força. Agora ele enfraqueceu. Ele continua ainda, por exemplo, nós vemos a Igreja Católica, o Papa, por exemplo, com vários presidentes, em várias alianças que tem de política, ali está muitas vezes o Papa, porque a Igreja Católica ainda tem uma força muito grande nessa questão, embora não é mais como era antigamente. Na época do Anticristo, o reino romano vai ser levantado, ou seja, a besta, como já passei esse estudo e vou ter colocado de novo, que representa reinos, conforme disse Daniel. Então você vai ver no capítulo 7 de Daniel os 4 reinos, que é a Babilônia, que é o Medo-Pérsia, que é os gregos e o romano. Mas o reino dos romanos enfraqueceu, mas ele vai voltar com muita força no final dos tempos, que é a besta que tinha sido ferido, mas que foi curada a sua ferida de morte, e ela reviveu. Então ela vai estar apoiando na época o reinado do Anticristo. Por isso eu tenho mais uma força para dizer que o Anticristo, eu tenho mais uma revelação, mais um argumento para dizer que o Anticristo provavelmente será uma pessoa, um homem romano, tá? Conforme nós lemos lá em Daniel. Ele também vai ser visto como uma pessoa muito sábia, ele vai ser visto como um homem de grande sabedoria, tá? Aqui em Daniel 7, versículo 8 ao 20, o versículo 20, Daniel 7, versículo 8, versículo 20, vamos ler. Daniel 7, versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Ele vai falar muito bem. A sua fala será uma fala que vai chamar muita atenção. Tá? Ele vai ser visto como um homem sábio. Tá? Vai ser também um grande influenciador.
Olha o versículo de número 20 também. Vamos ler o 20. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra ponta que subia, de diante da qual caíram 3 daquelas pontas, digo que tinha olhos como olhos e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que a das suas companheiras. E eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e o vencia. O que acontece aqui? Você vê que ele vai ser um homem de grande estratégia, uma pessoa muito vista como uma pessoa muito inteligente, muito sábia. Ele vai ser um grande influenciador na política, como você mesmo vê, e ele vai ter uma grande aceitação das pessoas. Vai ser muito difícil essa época. Capítulo 8, versículo 23. E no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz que será entendido de adivinhações. É aquilo que eu falo, será visto como uma pessoa muito sábia. Tá? Ele vai falar alguma coisa que ainda não aconteceu e aquilo vai acontecer. Isso vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão começar até a achar que ele é o Messias, por exemplo. E que nós, que não acreditamos nele, por exemplo, vamos ser vistos como pessoas rebeldes contra o governo dele. Vamos dizer que ele é uma pessoa boa. A proposta dele, a princípio, todo mundo vai acreditar que é uma proposta de paz. Tá? Tudo isso vai ser algo que vai contribuir para a sua aceitação. Até que então ele seja revelado de fato quem ele é, que ele está sob a influência de Satanás. Ele vai ser, como já foi falado aqui, um grande perseguidor do povo de Deus. Daniel 7, versículo 21. Daniel 7, 21 diz assim: eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e o vencia. Com certeza muita gente vai morrer, tá? E isso é claro. Apocalipse capítulo de número 6. Nós temos nas Escrituras revelações, veja que interessante. Apocalipse 6, 10, diz assim: e clamava com grande voz, dizendo, vamos ver o 9, desculpa. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, nós sabemos que muita gente vai morrer pela permissão de Deus. Aqui diz que a ponta pequena, né, Daniel 7, 21, vai fazer guerra contra os santos de Deus e vai vencer. Então a guerra contra o povo de Deus vai ser muito grande, vai ser com muita fúria. Tá? O que vai ser usado vai ser forças oficiais que vão perseguir o povo de Deus sobre o domínio de Satanás. Tá? Olha o versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Tá? Olha o capítulo 8, versículo 24. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe houver, e destruirá os fortes e o povo santo. Então a perseguição dele contra o povo de Deus vai ser algo muito intenso. Apocalipse capítulo de número 13, versículo 7. E lhe foi permitido fazer guerra. Quem permitiu? Deus. Lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então o seu poder vai ser de proporção global, tá? Vai ser uma época terrível na Terra, na verdade. Então, não brinque com Deus, tá? Esteja sempre preparado, porque quem ficar nessa terra aqui vai sofrer muito, tá? Então, eu sei que ele vai ser destruído, mas ele vai ser destruído diretamente por Deus, não é por força de homem. Exército nenhum vai destruir o anticristo. Isso vai ser diretamente de Deus. Olha, por exemplo, o capítulo 8 de Daniel, versículo 25, está escrito assim: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, se engrandecerá,
e por causa da tranquilidade destruirá a muitos. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mãos será quebrado. Tá? Também eu tenho aqui 9:27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá? Eu tenho também 11:45. Armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Eu tenho aqui Daniel 7:27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Está vendo? Eu tenho aqui Apocalipse 24. E vi tronos, e se assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na mão, na testa e nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E o seguiam os exércitos que há nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para com ela ferir as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio dos céus: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e o seu exército, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago ardente de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram da sua carne. E vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Por isso, eu sei que quem vai derrotar o anticristo, a festa da besta, do falso profeta, é Deus que vai derrotar. Tá? Esse tempo vai ser um tempo concedido por Deus, mas isso vai acabar. Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor, porque quem ficar nessa terra, aqui as coisas vão ser feias. Amém? Então, a paz do Senhor e até o próximo estudo.